No dia 22 de março é celebrado o Dia Internacional da Água. E aqui no Rio de Janeiro, a água é maravilhosa. Vou até beber um golinho. Que delícia! Gostinho de barro. Água suja e fedida, saindo da torneira, caganeira, ânsia de vômito. Essa é a realidade de muitos moradores da Zona Norte, Oeste, até da Zona Sul. Vou até me recuperar. Vamos pro vídeo, vamos. Alô, bonitão, alô, bonitona. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de Geografia aqui do Agora de Cert. Estamos dando pontapé inicial na temporada 2020 do Gotas de Geografia, o seu espaço de geografia na internet. Para isso, vamos falar sobre a água, que no dia 22 de março é celebrado o Dia Internacional da Água. Na verdade, lá em 1992, na Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi feita a proposta para que fosse celebrado um dia especial para reflexão sobre a importância da água. Um ano depois, então, esse dia 22 de março, foi instituído como o dia para a gente refletir sobre a importância da água, sobre como devemos tratar a água e cuidar um pouquinho mais dela. A água é um recurso natural que influencia no funcionamento de todos os organismos e no ecossistema do planeta. No nosso planetinha, no planeta Terra, ela é encontrada em 3 estados: estado líquido, estado gasoso e estado sólido. Ela representa 70% do nosso corpo e tem várias funções, entre elas o transporte de substâncias e a manutenção da temperatura. Você sabia que é possível ficar até 30 dias sem comer absolutamente nada, mas que com apenas 3 dias sem o consumo de água você não consegue sobreviver? É, caixão e vela preta. No mundo, a água é fundamental não só para o consumo direto, mas também para a plantação, a agropecuária, a produção de diversos produtos do nosso dia a dia, como roupas, produtos eletrônicos, etc, etc, etc. Mas isso é assunto para os nossos próximos episódios. O surgimento da água, dos elementos que formam a água, tem aproximadamente o tempo do nosso universo, 13 bilhões de anos, quando teve o Big Bang. Já no nosso planeta, é muito discutido como a água surgiu. Alguns dizem que ela já estava presente desde a gênese de formação do planeta. Só que quando o planeta era uma grande bola de lava, muito quente, essa água só se mantinha em estado gasoso, né? Então ela evaporou, mantinha-se em estado vaporoso, e conforme foi resfriando o planeta, ela foi formando as nuvens e depois foi se transformando em estado líquido para formar os oceanos. Já um outro grupo de teóricos já pensa um pouquinho diferente. Eles dizem que a água veio nos tantos e tantos milhões e milhões, bilhões de meteoros que atingiram o planeta Terra. Dentro desses meteoros continham cristais de sal. E dentro desses cristais de sal, moléculas de água. Conforme os meteoros se chocavam sobre a superfície da Terra, eles liberavam essas partículas de água no espaço, que começaram então a saturar esse espaço com água, formando os lagos, rios, oceanos que a gente conhece. Na verdade, pode ter sido uma teoria, pode ter sido outra, ou pode ser que as duas teorias se completem e assim formando esse nosso planetinha azul que a gente tanto ama. Ah, sim, planeta azul, eu disse isso mesmo. Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao aeroespaço, que era o cosmonauta soviético, ele chegou lá em cima, lá no espaço, olhou para baixo e a frase célebre dele foi: "A Terra é azul", ou simplesmente Terra, planeta água. Por isso que nós temos esse nome de a Terra, o planeta azul, ou Terra, o planeta água. É a água que dá esse nome pra gente. Afinal de contas, a superfície terrestre é formada com 70% de água e apenas pequenas áreas secas, que são os continentes onde a gente vive. Agora, o que a gente sabe efetivamente da água na sua formação química? Tudo que eu sei é que a água é H2O. Mas o que isso significa? Para isso, eu pedi para a professora Carol, especialista em química, dar uma dica para a gente do que é a água no sentido químico da palavra. Carol, conta pra gente. Olá pessoal, sou a professora Carol Rodrigues e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades físico-químicas da água.
gente sabe como é que é a molécula da água, H2O. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio ligados através de uma ligação covalente. O átomo de oxigênio também possui 2 pares de elétrons não ligantes. E as moléculas de água interagem entre si através de uma interação intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular forte e ela vai propiciar à molécula de água, na verdade à água, a substância, algumas propriedades bem especiais. A água, a gente já sabe, porque a gente aprendeu lá desde o fundamental, que tem ponto de fusão e ponto de ebulição 0 e 100 graus Celsius respectivamente. Então a água ela vai fundir a 0 graus e ela vai fazer o processo de ebulição, que é passar para o estado de vapor, a 100 graus Celsius. Graças a isso, a gente encontra a água no estado líquido à temperatura ambiente, que é a temperatura que a gente se encontra. Essa característica da água, ela não é muito óbvia, principalmente se a gente analisar as moléculas que são formadas por hidrogênio e por elementos da família 6A ou 16, que é a família do oxigênio. As outras moléculas, formadas por hidrogênio e elementos da família 16, possuem ponto de fusão e ponto de ebulição muito mais baixos. Se a água seguisse a mesma ideia, o mesmo processo, ela teria um ponto de ebulição por volta de menos 80 graus Celsius. E na verdade o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Ainda bem, senão a gente teria a água no estado de vapor na temperatura ambiente, o que não iria propiciar a vida na Terra. Além disso, é a interação intermolecular, que é a ligação de hidrogênio, que também vai permitir uma característica muito interessante da água. Talvez a gente nem preste muita atenção, porque isso é tão comum, a gente vê tanto, de repente a gente não se pergunta por que isso acontece. Mas o sólido, a água no estado sólido, que é o gelo, ela flutua na água líquida. E geralmente os sólidos afundam quando eles estão no estado líquido, em contato com a mesma substância no estado líquido. Por que isso acontece? No estado líquido, as moléculas de água elas vão se aproximar e se afastar continuamente. A interação intermolecular ela é formada e ela é rompida de maneira contínua. E as moléculas de água conseguem se aproximar mais umas das outras. Quando você tem a formação do estado sólido, que é o gelo, essas moléculas elas vão se aproximar e vão formar uma estrutura hexagonal. Vai aparecer aqui a estrutura para vocês. Por que isso? Porque cada molécula consegue fazer 4 pontos de interação intermolecular. 2 com os seus hidrogênios e as outras 2 com os pares de elétrons livres do oxigênio. Quando você monta essa estrutura do sólido, as moléculas acabam ficando um pouco mais afastadas umas das outras. Ou seja, você tem uma quantidade de moléculas menor no mesmo volume do que no estado líquido, quando as moléculas conseguem se aproximar mais. Por isso que o gelo é menos denso, ou seja, a água no estado sólido é menos densa do que a água no estado líquido. E é por isso que o gelo vai flutuar sobre a água. E é o que vai permitir que você encontre vida marinha mesmo em lagos congelados, porque você congela a camada de cima e acaba criando uma espécie de isolamento para que a água mais abaixo consiga permanecer no estado líquido e você tenha a existência da vida marinha ali naquele lugar. Então é isso, pessoal, umas breves informações sobre a água e eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, muito legal esse sentido químico da água também, não é? Pois é, a água, como eu disse, está em maioria no nosso planeta. 97% dessa água está em estado líquido, nos oceanos. Só que essa água, ela é salgada, Então sobra muito pouco, bem pouquinho de água doce. Para ser mais preciso, 2,5% da água no planeta é água doce. E desses 2,5%, só 30% estão disponíveis para consumo. Todo o restante, 70%, estão presos em geleiras, de difícil acesso, então estão longe da possibilidade do consumo humano. 30% estão em aquíferos, em lagos, rios, que é onde a gente consome a nossa água. E é claro que essa água doce que está disponível no planeta, ela não está distribuída igualmente em todo o globo. Então existem lugares que têm mais fácil acesso, outros nem tanto.
mas isso é assunto para os nossos próximos vídeos. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso vai ser muito importante para você acompanhar essa série especial sobre a água aqui no Gotas de Geografia. É muita água, mas nem tanto. Então temos que usar a nossa água com muito cuidado, porque sem ela, já era. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.